Olá, pessoal! Nesta videoaula estudaremos as forças intermoleculares. Inicialmente, falaremos dos tipos de forças intermoleculares. As forças intermoleculares podem ser do tipo dipolo-dipolo, forças de dispersão, ligação de hidrogênio, íon-dipolo, dipolo-dipolo induzido e íon e dipolo induzido. As forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo e força de dispersão, por serem as mais fracas, constituem o que é conhecido como forças de Van der Waals. Portanto, forças de Van der Waals tanto pode ser chamada uma força intermolecular do tipo dipolo-dipolo, como uma força de dispersão de London. Vamos começar então pelas forças intermoleculares chamada de dispersões de London. A força de dispersão de London é a interação intermolecular mais fraca existente. Então, as moléculas podem ser retratadas como núcleos que são envolvidos por uma nuvem de elétrons. Normalmente, essa nuvem de elétrons tem um centro de carga que é coincidente com o centro de carga do núcleo. Então, dizemos dessa forma, então, que essa nuvem está igualmente distribuída tridimensionalmente num volume ao redor desse núcleo. Todavia, esses dipolos dessas nuvens eletrônicas podem flutuar instantaneamente, o que causa interações fracas entre as moléculas. Ou seja, vejamos aqui os exemplos. Então, aqui nós temos dois átomos, onde as nuvens eletrônicas estão uniformemente distribuídas ao redor do núcleo. Por alguma razão, num determinado momento do tempo, pode haver um desbalanço das nuvens eletrônicas ao redor desse núcleo, ocasionando a formação de dipolos instantâneos ao redor do núcleo. Então, veja, no átomo B, o que antes os elétrons estavam uniformemente distribuídos, agora não estão mais. Num determinado instante t, os elétrons preferiram ficar mais à esquerda desse volume onde os elétrons podem ser encontrados, que são chamados de orbitais atômicos. Logo, eu tenho aqui um dipolo instantâneo. A presença desse dipolo instantâneo no átomo B vai induzir um dipolo no átomo A. Então, a presença dessa região negativa, veja, vai induzir um dipolo no átomo A. Portanto, eu terei dois átomos, átomo A e átomo B, com dipolos induzidos. Então, haverá uma interação entre esses dois dipolos instantâneos, onde a porção negativa de um dipolo interagirá com a porção positiva de outro dipolo. Então, isso é o que caracteriza uma dispersão de London. Vejam aqui outro detalhe importante a respeito desse tipo de força intermolecular. A magnitude dessas forças intermoleculares, ou seja, dispersão de London, vai aumentar à medida que aumenta o tamanho da cadeia carbônica. Então, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: esta força intermolecular é uma força muito fraca, mas se eu tiver uma cadeia carbônica muito extensa, a somatória, a resultante de todas essas pequenas interações fracas pode resultar numa força intermolecular bastante intensa, a ponto de tornar o composto um composto sólido. Então, veja, a cadeia carbônica menor, à medida que eu aumento o número de carbonos dessa cadeia carbônica, aumenta a intensidade da dispersão de London. A magnitude dessas forças intermoleculares também depende do tamanho da nuvem eletrônica. Quanto maior for o tamanho da nuvem eletrônica, maior será a sua capacidade de se polarizar, o que em química nós chamamos de polarizabilidade. Então, sabemos que o iodo é uma molécula grande, tá certo? Consequentemente, pelo fato de o iodo ter um raio atômico muito grande, ele é muito polarizável,
A molécula de I2 é muito polarizável. Então, a molécula de I2, embora ela seja neutra, por uma fração de segundo ela pode se polarizar, o que induzirá novos dipolos induzidos em moléculas vizinhas, que fará com que elas se atraiam mutuamente. Consequentemente, veja, nós temos aqui 458 Kelvin, o ponto de ebulição de iodo. E à medida que eu vou diminuindo o volume atômico do átomo, dessa molécula diatômica, também diminuirá o ponto de ebulição, em virtude da diminuição da magnitude, da intensidade da força intermolecular de dispersão de London. Outra força intermolecular que nós vamos estudar agora é a chamada dipolo-dipolo. Nesse tipo de interação, o dipolo já existe de modo permanente na molécula. Por isso que ele é também conhecido como dipolo permanente, dipolo permanente. Esse dipolo existe 100% do tempo. Aqui, pelo fato de o oxigênio ser mais eletronegativo que o carbono, é esperado que haja uma maior densidade eletrônica ao redor do átomo do oxigênio, lhe caracterizando como uma região negativa. Por outro lado, ao redor do átomo de carbono, teremos uma região deficiente de elétrons. Portanto, nós temos estabelecido nessa molécula um dipolo permanente. Este dipolo permanente vai interagir com outro dipolo de outra molécula. Aqui nesse caso são duas moléculas iguais, mas não necessariamente precisa ter. O que temos que ter são dois dipolos. Então veja, a porção negativa de um dipolo vai se alinhar à porção positiva de uma segunda molécula. E essas forças de dipolo-dipolo são do tipo atrativas. Tem forças que variam entre 5 e 20 kJ por mol. Esta variação vai depender da identidade do átomo eletronegativo. Elas são ligações mais fracas que as ligações iônicas e as ligações covalentes. E têm um efeito significativo somente quando essas moléculas estiverem próximas. Vejam aqui essa figura que é bastante interessante, que ela relaciona o momento de dipolo de uma dada molécula com o seu ponto de ebulição, mostrando claramente que quanto maior for o dipolo na molécula, caracterizado pelo momento de dipolo, nós temos também o maior ponto de ebulição. No caso, a acetonitrila tem massa molar 41,5 gramas. Então, todas as moléculas aqui têm tamanhos, têm massas molares relativamente semelhantes. Então, vejamos, quanto maior for esse dipolo, e esse dipolo é caracterizado aqui não só pela diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o carbono da acetonitrila, mas sim também pela distância que o separa. Lembrando que o momento de dipolo é caracterizado pelo produto entre a carga, ou positiva ou negativa, e a distância que a separa. Então, como temos uma molécula linear, há uma grande separação entre a porção negativa e a porção positiva, o que lhe caracteriza um grande momento de dipolo, o qual está associado a um alto ponto de ebulição. No caso extremo oposto, temos o propano. Como aqui só existe forças do tipo dispersão de London, nós temos aqui um momento de dipolo próximo de zero. Como consequência disso, há uma diminuição significativa no ponto de ebulição dessa espécie. O próximo tipo de força intermolecular que vamos estudar é chamado de dipolo-dipolo induzido. É uma atração fraca que resulta quando uma molécula polar vai induzir um dipolo em um átomo ou molécula que não é polar, ou seja, é apolar, por perturbar o arranjo de elétrons na espécie não polar. Veja o exemplo. A molécula de oxigênio é uma molécula apolar. Isso quer dizer que a nuvem eletrônica está simetricamente distribuída em um orbital molecular ao redor dos núcleos dos átomos de oxigênio. A aproximação de uma molécula de água, na qual se pode identificar um dipolo permanente, onde o oxigênio, com seus pares de elétrons livres, carrega o polo negativo,
enquanto os hidrogênios carregam o polo positivo, caracterizando aqui um dipolo permanente. A aproximação desta região negativa da molécula de água da molécula de oxigênio induz nessa molécula um dipolo temporário, chamado de dipolo induzido. Portanto, um dipolo permanente se aproxima de uma molécula polar, induzindo nela um dipolo temporário chamado de dipolo induzido. A interação entre uma molécula polar com esse dipolo induzido é chamado, portanto, de uma força intermolecular do tipo dipolo induzido. Vejamos aqui outro exemplo. A aproximação de uma molécula de HCl, que é uma molécula polar, como podemos ver pela diferença de eletronegativo entre os átomos de cloro e hidrogênio. Ao se aproximar dessa molécula de pentano, que é uma molécula polar, a aproximação do cloro gera um dipolo entre esses dois átomos de carbono. Então, ele interage com uma porção positiva desse dipolo induzido, enquanto o polo negativo do dipolo que foi induzido interagirá com o átomo de hidrogênio. Então, temos aqui mais um exemplo de dipolo induzido. O nosso próximo tipo de força intermolecular é conhecido como íon dipolo. Uma força íon dipolo, de novo, é uma força atrativa, que é resultante da atração eletrostática entre o íon e uma molécula neutra que possui um dipolo em sua estrutura. Esse tipo de força intermolecular é mais comumente encontrado em soluções e é especialmente importante para soluções de compostos iônicos em líquidos polares. As atrações do tipo íon dipolo tornam-se mais fortes à medida que a carga do íon aumenta ou a magnitude do dipolo aumenta. Então vejam só, quando a molécula de água interage com o íon cloreto, a porção deficiente de elétrons, a porção positiva do dipolo da água, é que vai formar uma interação do tipo íon dipolo. E aqui nós temos uma figura que representa o que acontece quando nós dissolvemos NaCl em água. Os íons cloretos serão circundados por moléculas de água, as quais interagirão com os íons cloretos através de um tipo de interação íon dipolo. Os hidrogênios, ou seja, a porção positiva do dipolo da água, irá interagir com os íons negativos, com os ânions, ou seja, o íon cloreto. Enquanto os íons de sódio também serão circundados por moléculas de água, porém as moléculas se alinharão de tal forma que a porção negativa da molécula de água, isto é, o oxigênio com seus pares de elétrons livres, irão interagir através de uma interação do tipo íon dipolo com os íons Na+, estabilizando, portanto, essas duas espécies iônicas quando dissolvidas no solvente polar. Um outro tipo de força intermolecular é conhecido como íon dipolo induzido. Então, ele trata de uma atração dipolar, a qual é induzida por íons. É também uma força de atração fraca, resultante quando ocorre a aproximação de um íon que vai induzir um dipolo em um átomo ou em uma molécula que é apolar. Vejam dois casos. Aqui o íon cloreto está se aproximando da molécula do propano. O propano é uma molécula polar, mas a aproximação de um íon a uma molécula polar induzirá nesta molécula um dipolo induzido. Consequentemente, esse íon cloreto interagirá com a porção positiva desse dipolo induzido. O mesmo acontece e pode ser visto aqui à direita. A molécula de oxigênio, ela é apolar, mas a aproximação de um íon a esta molécula diatômica apolar induz nela um dipolo induzido. Consequentemente, esse dipolo induzido interagirá através de interações do tipo íon dipolo induzido. Um tipo de força intermolecular muito importante é conhecida como ligação de hidrogênio.
que até um passado recente era chamada de ponte de hidrogênio. Hoje essa nomenclatura ponte de hidrogênio não é mais utilizada, devendo ser utilizada apenas a nova nomenclatura, ligação de hidrogênio. É um tipo especial de atração dipolo-dipolo. Então veja, acontecerá uma interação entre duas moléculas que possuem dipolos, mas será um tipo especial que vai caracterizar ela como sendo ligação de hidrogênio. É uma força atrativa que ocorrerá entre um átomo de hidrogênio ao qual está ligado covalentemente a um átomo muito eletronegativo, ou seja, nitrogênio, oxigênio e flúor. Esses átomos muito eletronegativos, ao se ligarem ao átomo de hidrogênio, atraem a densidade eletrônica em sua direção, gerando aqui um dipolo intenso, onde o hidrogênio será a porção positiva do dipolo. A força de interação do tipo ligação de hidrogênio varia de 4 a 50 kJ por mol, e ela pode ser tanto inter como intramolecular. Vejo aqui, entre as moléculas de água, ocorrem ligações de hidrogênio do tipo intermoleculares. O dipolo de uma molécula de água interagirá com outro dipolo em outra molécula de água. A porção positiva interagirá com a porção negativa. Já no caso aqui à direita, com o ácido 2-hidroxibenzoico, nós temos a representação de uma força intramolecular, onde a porção positiva da ligação OH, ou seja, o hidrogênio, vai interagir com o dipolo da carbonila, onde o carbono é a porção positiva e o oxigênio é a porção negativa. Então, as ligações de hidrogênio, só fazendo aqui um resumo rápido, sempre vai existir quando nós tivermos hidrogênio, oxigênio ou flúor ligado a átomos de hidrogênio. Essa diferença de eletronegatividade entre esses dois átomos vai gerar um dipolo permanente, que é um dipolo especial. E essa porção positiva de uma molécula interagirá com oxigênio, flúor, nitrogênio de outra molécula. Então, nós temos aqui a interação intermolecular, chamada de ligação de hidrogênio, o que não pode ser confundido com a ligação covalente intramolecular que existe dentro das próprias moléculas. Aqui nesse slide, nós temos a representação de forças intermoleculares de diferentes espécies com uma molécula central. Aqui vejamos, nós temos uma porção hidrocarbônica, que no caso é um anel benzênico, interagindo com outro anel benzênico. Então nós temos aqui um tipo de interação que é conhecida como dispersão de London, ou também dipolo induzido. Aqui nós temos o álcool benzílico interagindo com o íon cálcio 2+. A porção negativa do dipolo OH estará interagindo com o cátion. E neste outro exemplo, esse mesmo álcool benzílico estará interagindo agora com um íon negativo. Então, neste caso, será o hidrogênio, ou seja, a porção positiva do dipolo, que estará interagindo com o ânion desta molécula. Dando continuidade a essa aula, nós vamos estudar agora como as forças intermoleculares estão presentes e são importantes em diferentes áreas do nosso cotidiano. Vamos começar por uma aplicação das forças intermoleculares numa técnica muito importante na química que é chamada de cromatografia. Vamos iniciar aqui pela cromatografia em camada delgada, também conhecida como CCD. É uma técnica muito poderosa que serve para a gente avaliar a pureza de uma amostra e também serve para separar compostos com base na sua polaridade e interação com a sílica. Então, para eu realizar uma cromatografia em camada delgada, eu vou precisar inicialmente desta camada delgada, que pode ser de vidro, pode ser de papel, pode ser de alumínio, dependendo do fabricante. Sobre esta fina camada, por isso que é chamada camada delgada, há um depósito
de uma fase estacionária. No nosso caso, essa fase estacionária é uma fase de sílica, aqui representada em branco nesse desenho. Então, temos aqui a nossa fase estacionária. Com um pequeno tubo capilar fino, nós aplicamos na base desta camada delgada um spot e mergulhamos esta placa em um frasco que a gente chama de uma pequena cuba com um pequeno volume de um solvente. O volume desse solvente tem que ser inferior a esta posição que a gente colocou o nosso spot. Vamos ver o próximo slide. Vejam só, por força da ação de capilaridade, esses componentes que estavam aqui na mistura começam a subir e à medida que eles vão interagindo com a sílica por diferentes tipos de forças intermoleculares, eles vão se separando. Então veja, tempo zero, temos um spot com uma mistura de compostos. Aqui o meu solvente foi subindo por ação da capilaridade e, consequentemente, também vai subir nos meus compostos. Esses compostos, devido à sua diferente interação com a sílica, e por que eles têm diferentes interações com a sílica? Porque eles têm diferentes estruturas. Portanto, veja só, o álcool benzílico fará o tipo de interação, ligação de hidrogênio. No caso do benzaldeído, também teremos o tipo de ligação de hidrogênio. Mas enquanto o álcool benzílico pode fazer uma ligação de hidrogênio dupla, o benzaldeído, essa ligação é simples. Portanto, o tipo de interação aqui é mais intenso. Se é mais intenso, ele fica mais aderido à sílica, consequentemente, ele percorre uma menor distância à medida que o solvente está subindo. Em segundo lugar vem o benzaldeído e em terceiro lugar nós temos aqui a interação do tipo dipolo induzido, que por ser uma interação mais fraca com a sílica é mais facilmente arrastado pelo solvente. Logo ele vai se posicionar na porção superior desta placa de cromatografia após o solvente eluir. Pessoal, para melhorar a didática dessa aula, eu decidi fazer uma animação onde nós podemos visualizar como o solvente elui através de uma placa de cromatografia em camada delgada, de modo que você poderá ver a separação dos compostos à medida que ele elui do ponto de spot até quando o solvente chega aqui na superfície. E para isso nós temos três situações. Vamos ver a primeira delas. Se o solvente for muito polar, veja só, ele vai arrastar muito todos os três compostos de maneira sincronizada, de modo que eles não serão separados. Por outro lado, se o solvente for muito apolar, veja só, ele não tem a habilidade para arrastar, para solubilizar o composto à medida que elui por capilaridade através da placa. Nesse caso, as forças de interação são mais significativas entre o composto e a placa do que a solubilidade desses compostos no solvente, no caso, o eluente. O ideal, então, é encontrarmos um solvente que consiga equilibrar a solubilidade dos compostos no solvente e sua interação com a placa. Veja só como seria a eluição de um solvente através de uma plaquinha de cromatografia em camada delgada, utilizando um solvente com polaridade ideal. À medida que o solvente vai eluindo, vai havendo a separação destas espécies de modo ideal. Passando pela fase estacionária, carregando consigo os compostos orgânicos, os quais interagem de forma diferentes com a sílica. Aqueles que têm interações mais fortes ficarão mais tempo dentro da coluna. Aqueles que têm interações mais fracas sairão mais rapidamente da coluna. Então aqui na porção inferior da coluna nós temos frascos e nós vamos substituindo e trocando esses frascos. Então no final de uma análise onde fizemos uma cromatografia em coluna, nós teremos vários frasquinhos que são numerados e depois nós conseguimos identificar em qual daqueles frascos
está o composto verde, em quais daqueles frascos está o composto vermelho, em quais daqueles frascos estará o composto. Essa animação é bastante didática para entendermos como acontece o processo de separação de compostos orgânicos através de uma coluna cromatográfica. Então, esta coluna está repleta de uma fase estacionária, no nosso caso aqui poderia ser a lúmina, pode ser a sílica, que é mais comumente utilizada. Na superfície, ou seja, no topo da coluna, nós aplicamos uma mistura dos compostos orgânicos. Previamente, nós já havíamos feito a cromatografia em camada delgada. Então, a gente observou que o composto azul ficaria mais retido, enquanto o composto verde ficaria menos retido. Então, por ação da gravidade, quando eu abrir a torneira desta bureta, nós vamos ter a seguinte separação. À medida que ele desce pela coluna, interações diferentes com a sílica refletem velocidades distintas para sair da coluna. E eu vou trocando os frascos e separando esses três compostos. Legal, não é, pessoal? Azul. No DNA, as forças intermoleculares também exercem um papel muito importante. Veja só, o DNA é um polímero de nucleotídeos. Cada DNA contém ácido fosfórico, representado aqui em azul, açúcares, representados em laranja, e 4 bases aromáticas nitrogenadas, que pode ser a timina, adenina, citosina e guanina. As bases vão interagir entre si através de ligações de hidrogênio. Repare, oxigênio, interação de ligação de hidrogênio com um hidrogênio, ao qual está ligado ao nitrogênio. Então, nós vemos aqui várias ligações de hidrogênio, certo? Então, as bases estão ligadas ao carbono de cada desoxirribose e são encontradas no meio da estrutura do DNA. A natureza química dos componentes e as forças intermoleculares atuantes entre eles leva a uma compreensão da conformação efetivamente adotada pelo DNA. Então, essa duplo hélice, esse formato característico do DNA, é possível somente devido ao tipo de interação que existe entre as bases nitrogenadas presente nos nucleotídeos de uma fita com a outra. A interação entre essas bases através de ligação hidrogênio define essa estrutura dupla hélice encontrada no DNA. Essas forças intermoleculares também são muito importantes num tipo de interação que conhecemos como interação fármaco-receptor. Então, a especificidade estrutural ocorre em interações biológicas envolvendo macromoléculas. Então, aqui nós temos uma proteína bastante grande e aqui dentro nós temos pequenas moléculas que são os fármacos, que interagirão com porções específicas desta proteína, desta macromolécula. E esse tipo de interação se dará através de forças intermoleculares. Vamos representar aqui. Então vejamos, um fármaco interage com o receptor, formando o que a gente chama de um complexo fármaco-receptor. Então será esse complexo responsável. Portanto, quanto mais estável for esse complexo formado, quanto mais intensa for essa força intermolecular que une o fármaco ao receptor, maior será a atividade daquele fármaco, maior será a potência daquele fármaco. Então veja aqui um exemplo genérico. Nós temos aqui ao redor, desenhado por essa linha preta, uma porção de uma macromolécula de uma proteína. E em azul nós temos aqui um fármaco. Então esse fármaco, ao entrar nessa cavidade, ele pode experienciar, ele pode vivenciar diferentes tipos de interações com porções específicas da proteína. Então, aqui nesse caso, há um dipolo na proteína, dipolo permanente carbono-nitrogênio, que vai interagir com essa carbonila. Porção negativa do fármaco, ou seja, o oxigênio, vai interagir com a porção positiva desse dipolo constituinte da proteína. Nesta outra porção, onde nós temos somente cadeias carbônicas, teremos aqui uma dispersão de London. Nesta porção, onde nós temos um ânion, esse íon vai interagir com o dipolo presente na carbonila. Aqui nós temos o íon amônio
interagindo com uma porção negativa, porção aniônica desse íon acetato. E por fim, temos aqui a representação de uma ligação de hidrogênio ocorrendo entre o nitrogênio de um grupo amino pertencente à nossa macromolécula com o hidrogênio. Dando continuidade à nossa aula, vamos estudar agora como as forças intermoleculares atuam sobre as propriedades físicas e vamos começar pelo estudo do estado físico dos compostos orgânicos. As propriedades físicas de uma substância dependem do seu estado físico. A teoria molecular cinética dos gases fornece uma descrição razoavelmente precisa do comportamento dos gases. Um modelo semelhante pode ser aplicado a líquidos, mas devemos ter em mente que os volumes não são nulos das partículas e a presença de fortes forças atrativas intermoleculares. O estado físico de uma substância, portanto, depende do equilíbrio entre a energia cinética das partículas individuais, sejam elas moléculas ou átomos, e as forças intermoleculares que as mantêm unidas. Os gases, por exemplo, podem ser vistos como uma coleção de moléculas amplamente separadas, cuja energia cinética, ou seja, a velocidade com que elas se movimentam, é maior do que qualquer força atrativa que possa existir entre as moléculas. Então, a falta de qualquer força atrativa significativa entre as moléculas permite que um gás se expanda para encher seu recipiente. Os líquidos, por sua vez, são um conjunto de moléculas cujas forças atrativas, diferentemente dos gases, são fortes o suficiente para manter as moléculas juntas. Esta força de atração não são fortes o suficiente, no entanto, para manter as moléculas vizinhas em uma posição fixa. E por isso as moléculas estão livres para passar e deslizar umas pelas outras. Mas são fortes o suficientes para mantê-las unidas em um determinado volume e, portanto, as moléculas não são capazes de preencher todo o volume do recipiente. Os sólidos, por sua vez, são um conjunto de moléculas cujas forças intermoleculares entre elas são fortes o suficiente para mantê-las em uma posição fixa. Se as moléculas em um sólido adotarem um determinado arranjo altamente ordenado, essas estruturas serão ditas cristalinas. Então, resumindo, nós temos aqui forças intermoleculares que tentam manter as espécies juntas, contrapondo-se às velocidades dessas moléculas. Então, temos moléculas que tentam se movimentar com diferentes energias cinéticas. À medida que a força atrativa entre elas, ou seja, as forças intermoleculares vão ficando mais fortes, elas conseguem vencer, serem maiores do que a energia cinética, levando a estados físicos cada vez mais compactos. E o ponto de ebulição? Como que o ponto de ebulição está relacionado com as forças intermoleculares? Quando uma substância entra em ebulição, as moléculas superam as forças atrativas entre elas, as quais incluem as fracas forças de Van der Waals ou dispersão de London. Na série de alcanos, os pontos de ebulição aumentam com o comprimento da cadeia. Veja, temos aqui cadeias com 2, 4, 6, 8, 10, 12. À medida que eu aumento o número de carbonos na cadeia, aumenta a temperatura do ponto de ebulição. Já vimos anteriormente que quanto maior for a cadeia carbônica, levará a uma resultante, ou seja, uma intensidade das dispersões de London maior. Consequentemente, teremos pontos de ebulição maior. Por outro lado, a ramificação nas cadeias carbônicas também influencia o ponto de ebulição. Veja esses dois exemplos. Nós temos aqui alcano ramificado em vermelho, em contrapartida com os alcanos não ramificados. Os não ramificados com o mesmo número de carbono têm pontos de ebulição ligeiramente superior. A explicação se dá porque a presença da ramificação
impede uma aproximação mais efetiva entre as moléculas, aumentando a distância entre elas e, consequentemente, diminuindo a interação intermolecular. Como resultado, temos uma diminuição do ponto de ebulição. Portanto, dois fatores influenciam o ponto de ebulição: o tamanho da cadeia. Quanto maior o tamanho da cadeia, maior o ponto de ebulição. E, por outro lado, se a cadeia não for ramificada, isso é uma outra característica que aumenta o ponto de ebulição. Vamos observar aqui alguns exemplos que comprovam o que eu acabei de dizer. A superfície de moléculas esféricas entre aspas, é menor do que a superfície de moléculas de cadeia linear com a mesma massa molecular. Então temos aqui o pentano, o 2-metilbutano e o 2,2-dimetilpropano. Vejam, eles têm a mesma fórmula molecular. O que vai fazer com que eles tenham pontos de ebulição tão distintas é a presença da ramificação. Quanto maior a cadeia linear ocasionada pela inexistência de ramificações, permitirá uma interação entre as cadeias carbônicas de moléculas vizinhas mais intensa, resultando em pontos de ebulição mais elevados. No caso aqui do 2,2-dimetilpropano, por ser uma molécula entre aspas esférica, a superfície de contato entre duas moléculas iguais será menor. Por consequência, teremos forças intermoleculares menos intensas, que resultarão em pontos de ebulição menores. Os pontos de ebulição também variam de acordo com o tipo de força intermolecular existente entre as moléculas. Quanto mais fortes forem as forças intermoleculares, obviamente mais elevado será o ponto de ebulição. Temos aqui 3 exemplos: o propano, o dimetiléter e o etanol. No caso do propano, as forças intermoleculares atuantes é do tipo dispersão de London. No caso do dimetiléter, é dipolo-dipolo. E no caso do etanol, é ligação de hidrogênio. Veja, ligação de hidrogênio é mais intensa do que dipolo-dipolo, que é mais intenso que dispersão de London. Consequentemente, o ponto de ebulição do etanol é maior do que no dimetiléter, do que na molécula de propano. Nesse slide temos alguns exemplos que corroboram o slide anterior, ou seja, quanto mais forte forem as forças intermoleculares, mais elevado será o ponto de ebulição. Então nós temos aqui o dimetiléter, que tem um tipo de força intermolecular do tipo dipolo-dipolo, o butanol, que tem tipo de interação do tipo ligação de hidrogênio, e o butóxido de sódio, que tem uma ligação iônica presente. Veja, ligação iônica, que não é um tipo de interação intermolecular, e sim uma ligação iônica, vai ter um ponto de ebulição bastante elevado. Comparando esses dois, que são moléculas orgânicas, aquela que tem o tipo de interação mais intensa, isto é, ligação de hidrogênio, resultará num ponto de ebulição mais elevado. Consequentemente, o 1, 2, 3, 4, o N-butanol, tem ponto de ebulição maior do que o dietiléter. Dando continuidade a essa aula, vamos estudar como as forças intermoleculares atuam sob a tensão superficial em líquidos. A tensão superficial da água é de 7,29 vezes 10 a menos 3 joules por metro quadrado a 25 graus Celsius. Isso é necessária uma força de 7,29 vezes 10 a menos 3 joules para quebrar uma película de área superficial de 1 metro quadrado. Quanto mais intensa forem as forças intermoleculares, mais intensa será a tensão superficial. Então aqui nós temos representada a estrutura de um líquido. Nós temos aqui as moléculas internas que estão interagindo entre si, forças intermoleculares. Estas forças intermoleculares também são atuantes nas moléculas que compõem a superfície desse líquido, ok? Só que aqui nesse caso, só há forças intermoleculares lateralmente e em direção ao interior daquele líquido. Então nós sabemos aqui quanto seria necessário
eu puxar essa molécula da superfície para vencer essas forças intermoleculares entre a primeira camada e as demais camadas daquele líquido. Aqui a gente pode ver o seguinte, olha, temos o dietiléter, a acetona, o etanol e o etileno glicol. O dietiléter, aqui nós podemos ver a estrutura, tem força intermolecular do tipo de polo e está associado a uma tensão superficial de 17 mN por metro quadrado. No caso do etanol, nós sabemos que as ligações intermoleculares são do tipo ligação de hidrogênio, que é mais intensa do que de polo. Já neste outro caso, essa ligação de hidrogênio, o etileno glicol tem 2 pontos de formação de ligação de hidrogênio. Consequentemente, ele tem uma força intermolecular bem mais intensa e, consequentemente, terá uma maior tensão superficial. Um dado interessante, também associado com tensão superficial, é o fato de pequenos insetos conseguirem andar sobre a água, porque seu peso não é suficiente para penetrar na superfície da água. Veja só aqui a representação desse desenho. Nós temos aqui um líquido, no caso a água, nós temos aqui uma molécula sendo representada como constituinte da superfície da água e outra molécula sendo representada como uma daquelas que estão no interior da água. As moléculas na superfície são puxadas para baixo através das suas forças intermoleculares e para os lados, mas não para cima. Já as moléculas internas dentro do líquido são puxadas igualmente em todas as direções. O efeito geral é que as moléculas da superfície são puxadas para dentro do líquido, o que cria uma superfície que é compacta como se fosse um filme. Portanto, esses insetos é como se eles estivessem caminhando sobre uma película de um filme. E pelo fato desses insetos serem mais leves do que a força atrativa entre essas moléculas, ele não consegue vencer esta força atrativa das moléculas de água em sua superfície. E, consequentemente, ele não consegue penetrar na superfície da molécula de água. Agora nós vamos ver como as propriedades intermoleculares influenciam a adesão e coesão entre as moléculas. Quando a água líquida é confinada dentro de um tubo, por exemplo, se eu colocar água dentro de uma proveta, nós veremos que na superfície superior formará o que nós chamamos de um menisco. Ele tem essa característica de ser côncava, certo? Então a superfície superior aqui do líquido é chamado de menisco e tem uma forma côncava. Isso se dá porque a água interage com a sílica do vidro, num processo que a gente chama de adesão. Esta adesão, ou seja, interação das moléculas de água com as moléculas de sílica, faz com que essas moléculas sofram um processo de adesão, fazendo com que elas subam na superfície do vidro. Por outro lado, se nós enchermos a mesma proveta com mercúrio, também teremos um menisco, só que esse menisco será convexo ao invés de ser côncavo. Isso pelo fato de que ele não interage com a sílica. As forças coesivas, ou seja, as forças de coesão entre as moléculas de mercúrio, são mais fortes do que eventuais forças atrativas entre o mercúrio e a sílica. Então, quando o mercúrio líquido é confinado no tubo, sua superfície tem uma forma convexa, porque as forças coesivas no mercúrio líquido tendem a atraí-los para formar a gota. Essas forças coesivas são mais fortes do que eventuais forças adesivas. Portanto, predominarão as forças mais intensas. Logo, o líquido mercúrio não tem a tendência de interagir com a superfície do vidro. Vejam nesse desenho que representa o que eu acabei de dizer. Temos aqui a água com um menisco côncavo e aqui nós temos o mercúrio com uma superfície convexa. Aqui nós temos as moléculas de água representadas as forças coesivas.
E aqui nós temos as moléculas de sílica. Então há uma força de interação chamada forças adesivas entre a água e as moléculas do vidro. Nesse caso, as forças adesivas, ou seja, entre o vidro e a água, são maiores do que as forças coesivas entre as moléculas de água. Daí o fato das moléculas de água subirem na superfície do vidro, ocasionando esse formato côncavo do menisco. Já no caso do mercúrio, as forças coesivas mercúrio-mercúrio são muito mais intensas do que qualquer eventual força coesiva entre esse mercúrio e a superfície de vidro. Daí o fato de a superfície do menisco ser convexa, portanto, as forças adesivas são bem menores do que as forças coesivas. As forças intermoleculares também são responsáveis pela forma da gota. Uma molécula típica no interior da gota é cercada por várias outras moléculas que exercem forças atrativas em todas as direções. Por outro lado, a molécula de uma superfície é puxada apenas para o interior. Como consequência, nós temos aqui uma resultante, todas as moléculas da superfície desta gota estão sendo puxadas para o interior, definindo esse formato esférico ou arredondado de uma molécula de água. Quanto maiores forem as forças intermoleculares atrativas entre as moléculas do líquido, mais esférica será o formato de uma gota desse líquido. Veja nesse slide que comprova o que acabamos de ver. O mercúrio, temos aqui a sua tensão superficial, é muito maior que da água, que é muito maior do que a acetona. Então, forças intermoleculares no mercúrio são bem mais intensas. Então, quanto maiores forem as forças atrativas entre as moléculas no interior de uma gota, maior será a coesão, maior será a tensão superficial e mais esféricas serão as gotas. Então, o mercúrio é bem esférico, a molécula de água um pouco menor devido ao fato de sua tensão superficial ser menor, resultante de uma menos intensa interação intermolecular, e a acetona menos ainda. Aqui nós temos ligação de hidrogênio e aqui nós temos dipolo, que é mais fraca. Então, a interação intermolecular mais fraca resulta numa tensão superficial mais fraca, que resulta num formato mais espalhado da gota formada por esse líquido. A ação capilar é outro fenômeno que é resultante das forças intermoleculares atuantes no líquido. Então, essas forças intermoleculares causam um fenômeno chamado ação capilar, que é a tendência de um líquido polar subir contra a gravidade em um tubo de pequeno diâmetro, que é chamado de capilar, como mostrado nessa figura ao lado. Quando um capilar de vidro é colocado em água líquida, a água vai subir por esse capilar. A altura que ele vai subir depende do diâmetro do tubo. Quanto menor o diâmetro, mais ele sobe, e da temperatura da água. Mas não depende do ângulo em que o tubo entra na água. Quanto menor o diâmetro, repetindo, maior será a altura que esse líquido vai subir dentro do tubo. A ação capilar é o resultado de dois conjuntos de forças opostas. Novamente, temos as forças coesivas e as forças adesivas. As forças coesivas são as forças intermoleculares que mantêm as moléculas do líquido unidas. Então, não vai ter tendência de ele subir. Mas, por outro lado, as forças adesivas entre as moléculas de água e as moléculas de vidro são o que fazem com que essas moléculas de água subam pelo capilar. Então, novamente, temos duas forças coesivas e as forças adesivas atuando e explicando a ação capilar.
Se as forças adesivas forem mais fortes do que as forças coesivas, como é o caso da água, então o líquido do capilar sobe e vence a força da gravidade, que chega num determinado ponto, se equilibra. Então ela vai subir até o ponto em que a força da gravidade é igual a esta força adesiva. Se, no entanto, as forças de coesão forem mais fortes do que as forças adesivas, como é o caso do mercúrio e do vidro, o líquido vai mover para baixo, ficando abaixo dessa superfície. Então, se eu colocar um capilar dentro de um recipiente com mercúrio, a superfície desse líquido ficará abaixo da superfície do líquido. Então, nós teremos aqui um espaço vazio dentro do capilar. Isso pelo fato de as forças adesivas serem maiores do que as forças coesivas mercúrio líquido. E com relação à viscosidade, como será que as forças intermoleculares atuam? A viscosidade é a resistência de um líquido a fluir, por definição. Alguns líquidos, como gasolina, etanol e água, fluem muito rapidamente e, portanto, têm o que dizemos uma baixa viscosidade. Por outro lado, óleo de motor, mel, xarope de açúcar fluem muito lentamente e têm, portanto, uma alta viscosidade. Então, esse desenho aqui é bastante ilustrativo. Então, ele escoa muito rapidamente, quer dizer que ele tem uma baixa viscosidade. Se nós temos aqui o azeite em um frasco, ele tem uma viscosidade média. E nós temos aqui o mel, ele tem uma alta viscosidade. Observe que essa viscosidade está relacionada com o tipo de interação intermolecular que existe dentro do líquido. Quanto maior for essa interação intermolecular existente dentro da espécie líquida, maior será a viscosidade daquele líquido. Veja aqui o mesmo exemplo que nós já havíamos estudado. Nós temos aqui dietiléter, a acetona, o etanol e o etileno glicol. E nós vemos viscosidades cada vez mais crescentes, devido ao fato de eu ter forças intermoleculares cada vez mais intensas. Um método comum para avaliarmos a viscosidade de um líquido é medir o tempo que esferas de aço levam para cair através de um determinado volume de líquido. Então, quanto mais viscoso for um determinado líquido, mais lento esse líquido flui e mais lentamente essas esferas cairão. Então, a viscosidade é uma função das forças intermoleculares do líquido. Vejamos aqui no caso, nós temos água, representada em azul, e o etileno glicol, representado em amarelo. Pelo fato do etileno glicol ter duas possibilidades aqui, ter maiores interações do tipo ligações de hidrogênio, tem um maior número de ligações de hidrogênio do que ocorre na água, essas forças intermoleculares são mais intensas, resultando numa viscosidade maior, o que impede a passagem da esfera através dessas moléculas que estão fortemente unidas, levando, portanto, a um tempo maior de queda dessa esfera de aço através desse líquido até chegar no final. E os corantes? Será que os corantes também têm alguma relação com as forças intermoleculares? Veremos que sim. E aqui, só para deixar como exemplo, dois casos. Temos aqui que no processo de tingimento, as moléculas de corante devem ter forte afinidade com a fibra, porque isso não ocorrendo, o corante vai se desprender da fibra com o tempo e vai levar a tecidos desbotados, o que não é desejável para a indústria têxtil. Então, a ação desse corante é baseada principalmente em forças intermoleculares. Quanto mais intensa forem as forças intermoleculares entre a fibra e o corante, mais aderido a esta fibra estará o corante e, consequentemente, mais resistente ao desbotamento aquela fibra estará. Então veja aqui dois exemplos. Temos um algodão
interagindo com um corante específico. Então veja, a molécula de algodão tem uma série de hidroxilas que vão interagir com esse corante através das suas ligações de hidrogênio. Então, ligações de hidrogênio é que manterão esses corantes ligados à fibra de algodão. Já nesse outro caso, nós temos a lã, que é uma poliamida, interagindo com esse corante fluorescente 32. Novamente, aqui temos um grande número de ligações de hidrogênio que manterão as fibras unidas a esse corante. Então, de modo geral, existem diferentes tipos de corante que interagem através de diferentes tipos de interação. Portanto, existe uma gama de diferentes tecidos que interagem com uma gama de diferentes corantes, sempre por forças intermoleculares. Portanto, na indústria têxtil, existem diferentes fibras e diferentes tipos de corante. Quanto mais intensas forem as forças intermoleculares entre os corantes e as fibras, mais tingidas serão essas fibras e, consequentemente, mais resistente ao desbotamento elas serão. E com relação aos surfactantes, como as forças intermoleculares interagem nas propriedades dos surfactantes? Surfactantes são sais de metais alcalinos de ácidos graxos. Então, são mais solúveis em água do que os próprios ácidos. E o caráter anfifílico dessa substância também as torna fortes surfactantes. Os exemplos mais comuns de surfactantes são os sabões e os detergentes. Então, aqui no sabão, nós temos aqui uma longa cadeia carbônica que vai interagir com a gordura por ser uma cadeia polar. E temos aqui uma extremidade polar. Essa extremidade polar é quem vai interagir com a água. Então, nós temos aqui agora outros 3 exemplos onde nós temos agora detergentes. Esses detergentes não são derivados de ácidos graxos, porque ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa, que ao reagirem com a base levam à formação de sabões. Aqui não. Aqui nós temos aminas que são de cadeia longa, que são tratadas com HCl, pode levar a um detergente catiônico. Nós temos outra situação, onde nós temos aqui um ácido benzeno sulfônico com uma cadeia longa, que também reagiu com base, levou uma porção aniônica. E temos aqui detergentes neutros, onde nós temos uma porção carbônica, e veja, não há nem cátions nem ânions na porção polar. Haverá o tipo de interação do tipo ligação de hidrogênio com água. Note que cada uma dessas moléculas tem uma cadeia carbônica não polar, que é chamado de cauda, e tem uma cabeça polar, muitas das vezes essa cabeça é iônica. O uso de tais compostos como agente de limpeza é facilitado pelo seu caráter surfactante, que diminui a tensão superficial da água, permitindo que ela penetre e molhe uma variedade de materiais. Então, o que acontece? Como que funciona um sabão, por exemplo, que é uma espécie aniônica, no seu processo de limpeza? Veja, essas moléculas de sabão se organizam em uma estrutura tridimensional chamada de micela, onde todas as suas cadeias polares ficam posicionadas de forma a se reunirem no interior dessa micela, deixando na superfície as porções aniônicas. Então, toda a gordura presente no material a ser lavado interagirá e ficará presa aqui no interior dessa micela, enquanto a superfície aniônica interagirá através de ligações do tipo íon-dipolo com as moléculas de água. Portanto, a micela como um todo será solúvel em água e, portanto, será arrastada da superfície suja previamente com aquela gordura. Dando continuidade a esta aula de forças intermoleculares, falaremos agora do efeito Salting-Out. Esse efeito Salting-Out pode ser visto em um processo simples, por exemplo, de determinação do percentual de álcool presente na gasolina. Segundo a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, conhecido pela sigla ANP,
a porcentagem obrigatória do etanol anidro combustível deve ser adicionada na gasolina de 25%. Portanto, um procedimento simples é realizado pela fiscalização deste percentual. Como que o teste é realizado? A gasolina, lembrando, é um hidrocarboneto aqui representado pelo octano. As moléculas de octano são mantidas unidas através de uma dispersão de London. E quando eu coloco esse álcool junto da gasolina, há a formação de um novo tipo de interação chamado dipolo induzido. O dipolo aqui presente no etanol, que induziu um dipolo na molécula de octano, levando, portanto, a uma mistura homogênea, que é o que nós conhecemos como gasolina. Então, a gasolina é uma mistura de derivados de octano e etanol. Leva a uma solução homogênea. Então, nós colocamos aqui dentro desta proveta 50 ml dessa gasolina. A esta gasolina, nós adicionamos 50 ml de uma solução de NaCl. Nesse caso, é uma solução aquosa, que é mais densa, então vai para a porção inferior da proveta. E na porção superior, veja, o que antes era 50 ml, depois de eu ter colocado a solução de NaCl tampado e agitado, houve uma diminuição da fase orgânica, indicando que parte do conteúdo da gasolina saiu da gasolina e foi para a fase aquosa. Mas por que isso aconteceu? Aconteceu pelo simples fato de, ao colocar íons NaCl na presença das moléculas de etanol, as moléculas de etanol preferirão, ou preferiram no caso, uma interação mais intensa do tipo dipolo-íon ou íon-dipolo. Essas novas interações essas novas interações mais fortes são preferencialmente adotadas pelas moléculas de etanol. Então, as moléculas de etanol vão interagir agora com os íons que foram adicionados e vão expulsar as moléculas de octano. Portanto, o etanol se separa das moléculas de octano e passa agora a interagir com as moléculas de água. Então, essa diferença, esse aumento que houve no volume da solução aquosa é atribuído pelas moléculas de álcool que saíram da fase orgânica de gasolina e passaram para a fase aquosa, onde existiam os íons solubilizados. Então, dessa forma, nós temos aqui a medida, 11 ml de aumento. Então, nós temos aqui cerca de aproximadamente 20% do volume de gasolina era de água. Então, aqui nesse exemplo específico, vamos arredondando que 10 ml saíram da fase orgânica e foi para a fase aquosa. Então, 10 ml é 20% de 50 ml. Então, podemos afirmar que o teor de álcool nesta gasolina, no nosso exemplo, é em torno de 20%. O efeito salt-out também é visto no processo de extração líquido-líquido. Essa extração também é conhecida como extração por solvente ou partição. Trata-se de um método utilizado para separar um componente ou componentes específicos de uma mistura heterogênea de líquidos, baseado em diferentes solubilidades em dois líquidos diferentes que são immiscíveis. Então, obrigatoriamente, eu terei que ter dois líquidos immiscíveis. Normalmente, seria a água e um composto orgânico. Esta ilustração vai nos ajudar a entender melhor o que eu acabei de dizer. Veja só, nesse funil de separação, eu tenho aqui uma solução aquosa com dois compostos, o vermelho e o preto, que estão aqui solubilizados neles. Ao adicionar a ele um solvente orgânico amarelo, veja, o solvente orgânico, por ser menos denso, ficou na porção superior. Aí o que acontece? As moléculas orgânicas que estavam aqui na fase aquosa migram para a fase orgânica, levando agora a uma separação das espécies. Portanto, há uma preferência das moléculas orgânicas, representadas aqui pelos pontos pretos, em migrarem para a porção
do solvente orgânico, ocorrendo aqui uma partição. Nesse outro caso aqui, no terceiro momento dessa extração, nós abrimos a torneira do funil de separação e escoamos a fase aquosa. Então temos aqui a fase drenada com as moléculas vermelhas, que devem ser as moléculas solúveis em água, ficando na porção superior as moléculas orgânicas apolares. Todavia, é comum ocorrer emulsões nesses processos de extração envolvendo água e solvente orgânico. Por eles serem immiscíveis, quando nós agitamos este funil de separação com um solvente aquoso e um solvente orgânico, ocorre a formação de emulsões, ou seja, moléculas de água ficam aprisionadas por moléculas de solvente orgânico e vice-versa. Moléculas de solvente orgânico ficam rodeadas por moléculas de água. Então, para isso, para quebrar essas emulsões, normalmente se adota a adição de uma solução de NaCl. Quando eu adiciono essa solução salina ou salting, os íons formam interações preferenciais com a água na emulsão, expulsando a molécula orgânica. Então, veja só, ao adicionar a solução de NaCl nesta mistura onde existia a emulsão, ela quebra a emulsão. Ou seja, aquelas moléculas de água preferencialmente irão interagir com o NaCl que estava presente, e expulsando a fase orgânica para a fase superior. Então é um processo útil eu adicionar NaCl num sistema de extração por partição, onde eu tenho a presença de emulsões. A nossa última parte dessa aula vai tratar de como as forças intermoleculares atuam sob a pressão de vapor de líquidos. Então, a pressão de vapor de um líquido é a pressão exercida pelo vapor quando ele está em equilíbrio com o líquido a uma pressão constante. E essa ilustração é bastante didática. Vejam, quando eu coloco um frasco com um determinado líquido dentro de uma redoma, com um vácuo, há uma tendência natural desse parte desse líquido evaporarem e ocuparem todo o volume. Com o tempo, a velocidade de vaporização acaba sendo maior do que a velocidade de condensação. Isso no início, o processo de vaporização é maior do que o de condensação. Só que vai chegar num determinado momento que as moléculas saem do líquido na mesma velocidade que eles entram no líquido novamente. Então, consequentemente, nós temos aqui um sistema em equilíbrio. Então, temos um sistema aberto. Se o sistema fosse aberto e eu tivesse, por exemplo, acetona, com o tempo, todas as moléculas do líquido passariam para a fase orgânica, porque ele tem uma alta pressão de vapor. Eles tendem a fugir do líquido vaporizando-se, ok? Já se eu fecho esse sistema e coloco conectado a ele um manômetro, eu consigo medir a pressão que esse vapor está fazendo sobre a superfície do líquido, porque ela é a mesma pressão que estaria sendo exercida sobre a superfície dessa coluna de mercúrio. Havendo uma pressão nesta superfície, a superfície da outra extremidade do manômetro aumenta. Se inicialmente elas estavam com a mesma altura nesse sistema em U, a pressão desse gás a essa extremidade do tubo faz com que ocorra uma elevação dessa coluna direita. Consequentemente, essa diferença de altura entre as colunas de mercúrio dará para nós uma ideia da pressão de vapor neste sistema fechado. Vejamos aqui o exemplo. Nós temos o etanol a 0 graus e nós temos o etanol a 20 graus. Então, o etanol tem lá uma pressão de vapor de 12 milímetros de mercúrio. Quando eu aumento a temperatura, aumenta o número de moléculas que vaporizam e, consequentemente, aumentam a pressão de vapor. Essa pressão de vapor sai de 12 milímetros de mercúrio para 43,9
milímetros de mercúrio. Portanto, a pressão de vapor é dependente da temperatura do líquido. Mas além da temperatura do líquido, a pressão de vapor também depende da identidade da espécie. Vamos dar um zoom nesse gráfico. Vejam só, à medida que a temperatura aumenta, nós vimos que a pressão de vapor também aumenta. Mas, por outro lado, a gente consegue ver que tem espécies que têm pressão de vapor maiores do que outras a uma mesma temperatura. Por exemplo, o dietiléter, a 20 graus, tem uma pressão de vapor bem maior do que o etanol, que é bem maior do que a água, que é bem maior do que o etileno glicol. Por que razão? Porque as forças intermoleculares que as mantêm as moléculas unidas são mais fracas. Consequentemente, elas tendem a se evaporar mais rapidamente. O que leva a uma vaporização maior e, consequentemente, uma pressão de vapor maior. Por outro lado, espécies como o etileno glicol, que tem uma força intermolecular bastante intensa devido às múltiplas ligações de hidrogênio presente na molécula, faz com que a sua pressão de vapor seja menor a uma mesma temperatura comparado com outras espécies. Então, a pressão de vapor, além da temperatura, é também dependente da identidade da espécie. Quanto mais intensa forem as forças intermoleculares que mantêm o líquido unido, menor será a pressão de vapor. Vamos ver aqui nesse slide um resumo do que eu acabei de dizer. As forças intermoleculares fortes produzem uma menor taxa de evaporação e, consequentemente, uma menor pressão de vapor. Já forças intermoleculares fracas produzirão taxas mais altas de evaporação e, consequentemente, teremos uma pressão de vapor mais alta. Então, veja, etileno glicol, água, etanol, dietiléter. Quanto mais intensa forem as forças intermoleculares, menores serão as taxas de evaporação, menor será a pressão de vapor. Bem, pessoal, aqui eu termino esta videoaula, esperando que vocês tenham gostado e aprendido bastante sobre as forças intermoleculares. Nos vemos em uma próxima videoaula. Até lá, pessoal!